tarde, tudo bom com vocês? E chegamos ao último mês do ano. Por isso que talvez todo mundo esteja com os nervos à flor da pele, o cansaço vai batendo. E como é a nossa mente é incrível, né? Basta a gente saber que lá na infância fomos acostumados que tínhamos férias. E aí as crianças começam a entrar de férias que vai batendo uma preguiça, um cansaço, um acúmulo de tudo que a gente já viveu. E aí, nesses momentos, podemos ter um descontrole emocional. Você está tendo? Descontrole emocional. Sabe como controlar isso? É sobre isso que nós vamos refletir. E uma das dicas que eu vou dar, porque eu sempre dou, é respirar. Cheirar uma flor, soprar uma vela, devagar, controlando a frequência cardíaca, respiratória, a variabilidade da frequência cardíaca, tomando toda a consciência do seu sistema nervoso autônomo nas suas mãos. A respiração ajuda muito. Mas vamos falar sobre o tema da live, descontrole emocional. Você tem isso? Eu tenho? Tem como controlar? Vamos pensar. Bom, antes de tudo, a gente precisa deixar bem claro que não existe pessoa no mundo, todos nós, em algum momento das nossas vidas, já nos descontrolamos, já tivemos esse descontrole emocional. E aí, a forma que nós reagimos a um pequeno imprevisto mostra esse descontrole, caracteriza esse descontrole. Muitas pessoas são conhecidas com personalidade forte. Eu já fui mais assim, sabe? Mas as pessoas costumam ter reações exageradas, mais impacientes, encontram motivos para discutir o tempo todo. Isso não. Mas geralmente, quando nós estamos perto de uma pessoa assim, sentimos o receio de fazer, de dizer qualquer coisa, porque tudo pode ser um motivo para explodir. Eu já fui mais explosiva, não sei se eu tive descontrole emocional. Em algumas situações, sim, com certeza, mas hoje não. Hoje é um processo, viu, gente? É difícil, mas esse controle existe e é possível. Mas vamos lá. E quando você tem descontrole emocional, isso faz mal para quem? Para você, para a própria pessoa, porque o que acontece? Depois que ela se descontrola, ela sente culpa, se arrepende. Ai, eu não devia ter falado, eu não devia ter agido assim, por que eu fui explodir de novo? E eu posso falar. E ela tem descontrole normalmente com as pessoas mais próximas, com amigos, colegas, familiares, sim, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, em casa. E aí, com esse descontrole, nós vamos tendo sempre em excesso, você vai começando a acumular e vai tendo um comportamento agressivo. Mas o que causa o descontrole emocional? Bom, ele tem mais de uma causa específica. Pode ser sobrecarga no trabalho, o fim de um relacionamento, uma crise financeira, e também algum desentendimento familiar. Frequentemente tem várias causas, é multifatorial, e esses fatores vão se acumulando, gerando estresse, até que chega um dia que a pessoa se descontrola. Ou ainda pode estar combinado com a forma com que a pessoa foi criada. A percepção, lembra? Incentivando pelo comportamento dos familiares, de outras pessoas que estavam ao redor, que a criaram. De repente você teve isso, uma mãe descontrolada, ela descontrola tudo nos filhos, porque ela é uma autoridade maior, entendeu? Então, nesse último caso, quando você tem alguém que você convive e que é uma pessoa desequilibrada, que tem um descontrole emocional, e se ela estiver numa posição de poder, for o seu chefe, for a sua mãe, o seu pai,
o seu professor, o diretor, sabe, a autoridade, uma posição que é maior que a sua, vai descontrolar em você. A mãe, por exemplo, que tem descontrole emocional, acaba descontando a frustração, a raiva nos filhos. Silene, o pai, qualquer um de nós, tá, gente? Como resultado, os filhos, eles precisam lidar com essa sobrecarga de sentimentos negativos, porque sim, o descontrole emocional é um acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos que vão ocasionar. Mas quais são os sintomas? Tem sinal, tem sintoma de um descontrole emocional? Tem. Por exemplo, uma dificuldade de concentração, porque está lidando com sentimentos conflitantes, você fica remoendo seus pensamentos, preso nas situações que já passou, e aí fica mais difícil você se concentrar nas suas tarefas, seja da casa, do trabalho, da escola, da faculdade, você não tem foco. Sintomas físicos, tem sim, os mais comuns são dor de cabeça, dores musculares, problemas gastrointestinais, intestino, fígado, estômago, esôfago, refluxo, azia, queimação. Uma dificuldade para dormir, lógico, vai causar insônia. Por quê? Porque é comum que as pessoas que estão com ficam ali noites em claro, pensando, remoendo aqueles problemas, os pensamentos negativos, as situações, as emoções ruins que aconteceram no dia, na semana, no mês. Na hora que deita, vem aquilo. Aí vai ter insônia. Com dor. Olha a qualidade de vida, como é que vai indo, entendeu? E ainda uma dificuldade de concentração, e aí sempre distraído, acaba levando bronca no trabalho e desconta no outro. Ficar bem atento. As pessoas que têm descontrole emocional, elas costumam ser muito ansiosas, sim, fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, quer resolver tudo, não consegue dormir, fica exausta durante a noite. Outra coisa, irritabilidade, porque com todo esse acúmulo não dorme, desconta as emoções na comida, está sempre irritado, de mau humor. Então, quem sofre de descontrole emocional, desse desequilíbrio, age de maneira assim, mais exagerada. E olha que é imprevisível, viu, essas pessoas. A reação geralmente é agressiva, tem um tom de voz mais agressivo, mais áspero. Tudo vira, como eu já disse anteriormente, um motivo para brigar, para discutir. Se exalta facilmente, fala alto, fala com os outros com rispidez, o tom de voz, a maneira de falar. Meu pai me ensinou isso. Ele falou, não é o que você fala, é a maneira que você fala. E me dava até alguns exemplos para marcar nas horas que ele estava me corrigindo e me dando ensinamentos para a vida mesmo. Bom, a pessoa, ela passa a ser uma pessoa de que ela tem conviver com ela é muito difícil, seja no ambiente de trabalho, ela vai brigar no ambiente de trabalho, ela vai puxar briga no trânsito, vai sempre estar se desentendendo com a família, com os parceiros, com os companheiros, com amigos, vai brigar com os filhos, sem motivo nenhum, não precisa ter motivo. Sabe aquela pessoa que está sempre explodindo e sobrando para todo mundo? Deu a louca? Então, é isso, essa pessoa tem descontrole emocional. Mas você aí, será que você tem descontrole emocional? Está servindo? Alguma coisa está mexendo aí com você? E o que fazer? Será que você pode controlar isso? Tem como? Vamos refletir. Antes de tudo, o primeiro passo é você reconhecer que você tem esse problema. Eu tenho descontrole emocional e vou ter que fazer alguma coisa. Isso não está dando certo, sabe? Eu estava ouvindo a Silene falar e realmente eu ando chata, irritada, desconto em todo mundo, brigo, e isso depois eu me arrependo, crio situação, machuco quem eu amo. Não está legal, o problema está em mim, porque o outro eu não mudo, mas eu posso mudar a minha atitude, o meu pensamento, a minha percepção. Então, vamos fazer uma reflexão, uma autorreflexão. Bom, será que as suas reações ultimamente elas
Elas estão de acordo com o tamanho dos seus problemas? Você está fazendo tempestade em copo d'água, gritando, esbravejando, brigando de mau humor, xingando todo mundo, chutando pedra por coisas pequenas? Realmente são problemas grandes, os seus problemas, para que a sua reação seja nesse nível? É a primeira reflexão. Você tem se sentido emocionalmente cansado, exausto, esgotado mentalmente? Fim de ano, por isso que eu estou fazendo a live com esse tema. Eu tenho visto muito isso em consultório, as pessoas explodindo, vindo aqui eu tenho feito muita terapia manual evolutiva, que é uma técnica que o mapeamento é bem voltado para a pessoa que está nessa situação, explodindo as emoções. Bom, e sobrecarregando o corpo, a saúde, a ela mesma. Você tem descontado isso nas pessoas que te cercam, ou em atitudes no seu dia a dia? Reflita, a reflexão é sua para saber se você está com esse descontrole emocional. Bom, depois que você está pensando, refletindo e se enquadrou, achou que está com descontrole emocional, você tem que descobrir, analisar a origem do problema. Tem uma causa que está te levando a esse descontrole emocional. Pode ser multifatorial, mas sempre vamos analisar, vamos refletir qual é a causa. Tem relação com o trabalho, é o estresse do trabalho, muita coisa, sobrecarregado, é o chefe, a cobrança, o salário injusto, o ambiente. É no relacionamento? Está sendo muito cobrado, não está tendo atenção, tem traição, brigas, decepções, desilusões. É na família? Com os filhos, com o marido, com a mãe, com os irmãos, com os primos, tios, tias. São com os amigos que te decepcionaram, que também estão com muita dor, com frustração e nem percebem que estão passando por cima da amizade de vocês. Analise. Você tem, como é que está isso aí? E aí você está descontando? Qual é a causa? É o trabalho? É a família? É o relacionamento? São os amigos? É a sua vida social? É os estudos? Pensa, o que está sendo mais te alfinetando para te trazer emoções e pensamentos tão pesados que você está perdendo o controle? Será que é uma junção de tudo isso? De várias áreas da sua vida? Você que vai encontrar, você que vai refletir. Ou você tem esse comportamento há muito tempo, é um comportamento antigo, que vai te acompanhando desde a infância, adolescência. E aí indica que a questão é mais profunda, que tem uma causa que você pode ter crescido num lar de pessoas com descontrole emocional, de professores, de pais, de avós. Você está num relacionamento muito ruim, cresceu vendo brigas dentro de casa. Tudo isso pode ter criado traumas dentro de você. Mas o que fazer? Bom, Silene, eu analisei, entendi tudo um pouco, eu achei a causa, eu me encaixei, o que eu faço? Tem como? Como toda live, eu vou dar algumas dicas. Bom, primeiro, corte o mal pela raiz. Sim, você tem que encontrar, como eu disse, a origem desse desequilíbrio. Pensar as situações que estão ali ocasionando, que são viáveis. Se é, como eu disse, a sobrecarga profissional, é um trabalho, é a faculdade, são os estudos, o relacionamento, o pai, a mãe, os filhos, o que está causando esse descontrole? Que às vezes pode ser resolvido com uma boa conversa, com os amigos, com os superiores, com a família, com quem está causando. Bom, se o problema foi relacionado à questão familiar ou de um relacionamento, você deve refletir sobre as suas atitudes, sim. E pode ser tomada através de uma conversa franca, com calma, porque senão, na hora que você fala, você pode causar desequilíbrio, você pode até machucar as pessoas, pode ser agressivo, pode falar o que não queria, se arrepender. Mas você deve ter essa conversa franca com a pessoa que está causando esse desequilíbrio, que está causando esse mal-estar.
E se você vê que não tem diálogo, de repente é melhor se afastar. Fazer o quê? É melhor você cuidar da sua saúde mental. Pense nisso. Não precisa brigar. Dá uma afastada, sai de cena, dá um tempo. Respirar. Como eu sempre começo a live, respire fundo. Sempre que você se sentir à beira de uma grande explosão, se afaste da situação. Uns dias atrás, aí eu falei numa caixinha de pergunta que eu vou ver se eu estou na esquina. Por quê? Porque eu saio de cena, vou dar uma volta, uma respirada, deixo arejar, deixa passar, às vezes nem falo, analiso, reflito, trabalho a minha mente, a minha percepção, sei com quem estou lidando. Porque se a gente agir no primeiro impulso, que aí não tem controle, a primeira reação sempre é a mais negativa. E o primeiro impulso pode não vir de você. É para isso que é importante o autoconhecimento. Você se conhecer, conhecer os seus defeitos, as suas emoções, saber lidar com elas. São técnicas, são ferramentas. E aí você controla esse primeiro impulso. E respira. Respira, bebe uma água, tranquiliza a sua mente. Bom, assim que você der um tempo, que você sair, der uma volta, respirar, você vai ver uma outra maneira de lidar com essa questão. Conversar mais tarde, dar um tempo, na hora que estiver mais tranquilo você, a pessoa, a situação, deixa passar. Em desentendimentos familiares, por exemplo, a reação agressiva vai fazer você magoar as pessoas que você ama, levando a perder a confiança, às vezes para sempre. Quando rompe, gente, Silene, se a pessoa me machucar muito, antigamente eu falava, brigava, eu era mais explosiva. Depois eu não esperava, mas eu chamava a pessoa e falava tudo que eu estava sentindo e que eu achava. E todas as vezes não deu certo, eu perdi a razão, e estando certa às vezes. Então eu passei a não falar. Eu analiso, mudo a percepção e já sei com quem eu estou lidando. Vai ser a mesma coisa? Claro que não, mas eu tenho mágoa, ressentimento, desejo mal. Não, a pessoa às vezes nem vai perceber. Só que eu não confio mais. É o que eu estou falando aqui. Vai perder a confiança, mas faz parte. Lembre-se que o seu descontrole não te define. Muitas vezes o desequilíbrio emocional, esse descontrole emocional é causado por situações que estão fora do nosso alcance. Trabalho, família, perdas, traumas, que a gente às vezes nem tem consciência disso. Tem que refletir, reconhecer, buscar ajuda. Não se culpe em excesso se você tiver alguns momentos, entendeu? Desde que você não deixe de praticar o autoamor, o autocuidado. Você precisa assumir a responsabilidade das suas emoções, mas isso não significa que você não presta, que você não se valoriza, você tem que se enxergar como alguém ruim, pesaroso, que só faz tudo. Não, que você não é digno de afeto, não. Você tem que reconhecer os seus erros, ter responsabilidade sobre suas emoções, mas também baixa autoestima, não. Falta de autoamor também não é os extremos. Você tem que buscar manter a sua autoconfiança. Saber que você está passando por um momento difícil, mas você tem que parar e pensar em você mesmo por um momento. E parar de pensar em você com forma negativa e nos acontecimentos. Refletir, se isolar, analisar para achar uma solução. A gente tem que lembrar que o seu problema emocional não define a sua capacidade. Isso é muito importante. Você é capaz, você só está com uma dor. E às vezes a gente age, normalmente as pessoas machucam os outros, porque ela tem uma dor tão grande e ela não sabe lidar, às vezes nem tem conhecimento, que ela sai machucando as pessoas. Então você ainda tem habilidades maravilhosas, continua sendo um bom profissional, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Você só está com um momento ruim. Agora, para tudo isso, às vezes é difícil aprender a ter esse autocontrole. Sim, então nesse momento você deve procurar ajuda profissional.
seja de um psicólogo, seja de um terapeuta. É muito difícil você voltar à sua rotina, deixar esse descontrole para trás, assim, pum, com estalar de dedos. Não, principalmente porque esse desequilíbrio, esse descontrole pode ter origem em questões mais profundas, como eu já disse. Pode ser dores, histórias que precisam ser analisadas com carinho, com cuidado. As técnicas quânticas ajudam, por exemplo, a microfisioterapia, a gente vai datar e você vai achar o que está ali no teu corpo. A terapia manual evolutiva eu uso numa sessão dessa de descontrole e limpa tudo. A terapia quântica oriental eu já uso quando a pessoa tem que voltar à rédea. A gente vai alternando as técnicas. Quando esse corpo de tanto pensamentos e emoções negativas explode, é hora da inteligência biológica, mais o autoconhecimento. Reprogramar essa mente, mudar a percepção e saber assumir os seus defeitos e qualidades, seu limite, limitações, as suas habilidades, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, e onde está a causa, e ressignificar, saber controlar as emoções, realmente é um processo, mas o autoconhecimento é a ferramenta mais importante que eu conheço. E se você quiser, eu posso te ajudar. Bom, se você anda em descontrole emocional, está acabando o ano, respira, não pira. Bem-vindo Natal, encontro com família, as pessoas bebem um pouco mais. Não deixe para falar o que não deve, da maneira que não deve e depois se arrepender. Que vocês tenham boas reflexões e se precisar de ajuda para aprender esse controle emocional, pode contar comigo. Tchau, gente. Obrigada. Até a semana que vem.